dia, estamos aqui hoje é dia 24 de novembro, estamos na programação do Dia Mundial do Banheiro. Essa é um bate-papo que eu vou fazer com o Antônio Nobre, que é uma grande referência em termos de água e clima, tem sido um grande parceiro, um grande mentor, tem uma série de trabalhos publicados, acho que bastante conhecido, o Futuro Climático da Amazônia, Os Voadores, tem uma série de entrevistas incríveis com o Antônio, sempre uma fonte de inspiração e aprendizado. Te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. E, Antônio, a gente teve uma mesa anterior, né, falando um pouco sobre as perspectivas para o saneamento no ano 2022. Um dos pontos que eu acho que seria interessante para a gente conversar com você é entender melhor essa crise hídrica no Brasil, o país dos rios virando país do deserto, e eventualmente algumas projeções para o ano que vem, e também te ouvir um pouco sobre a experiência. Você estava já falando alguns pontos que você gostaria de tratar, mas eu sugeriria talvez a gente começar por essa pergunta relacionada a essa crise hídrica, o que está acontecendo de uma forma mais geral, e aí depois a gente vai tocando nos outros pontos que você achar pertinente. E também o pessoal que está assistindo, que está aqui na sala com a gente, se quiserem fazer perguntas, também estamos aí abertos. A ideia é a gente ir até 1h, Antônio. Legal, Então, Maru. Com você a palavra. Obrigado. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é uma iniciativa. Normalmente as pessoas pensam em ir no banheiro quando estão apertadas, né? Nós temos que ir ao banheiro no sentido metafórico, né, hiperbólico também, em relação a tudo que está acontecendo no planeta, né? E o que está acontecendo aqui na América do Sul é um despropósito histórico que tem uma dimensão de desastre sem precedente. Tá? Não vou falar totalmente sem precedente, porque um dia caiu um meteoro aqui e acabou com os dinossauros, né? 65 milhões de anos atrás. Eu estou falando dentro da história da humanidade, se a gente pensar em 3 milhões de anos, que é o tempo do Homo erectus, né? Depois o Homo sapiens, e agora o Homo ridiculus, né? Que a gente está chegando numa situação de destruir o nosso único habitat cósmico. A América do Sul é absurdamente privilegiada em ter nela a quantidade de floresta que já teve, ainda tem, né? Sobrou, vamos falar assim, metade. E a gente está destruindo tudo, estamos quebrando o sistema. Então, já previsto há muito tempo, pela ciência em geral, né? Nosso grupo mais recente, uns 15 anos para cá, ciência em geral, há 40 anos já que vem falando das consequências potenciais da destruição das florestas, dos ecossistemas, do sistema climático da Terra. E vou me concentrar mais no que nós previmos desde 2005, 2006, de que as florestas tinham um papel fundamental na manutenção do ciclo hidrológico dentro do continente. Ou seja, se você não tiver floresta, os ventos sopram da terra para o mar. Com as florestas que nós temos no Brasil, ainda temos, os ventos sopram do mar para a terra. 97% da água do mundo está na forma de água salgada nos oceanos, mares e oceanos. 3%, a maior parte dos 3% que sobram, estão em geleiras que estão derretendo indo para o mar, portanto estão desaparecendo, e estão em águas subterrâneas, né? A maior parte também inacessível. Então nós estamos falando de 0,2% de águas superficiais, que é do que a humanidade vive, né, basicamente. E o que nós temos aqui na América do Sul é que um país que tem acho que compete com o Canadá, o maior recurso hídrico, né, de superfície, está rapidamente perdendo isso. Ontem mesmo eu estava falando sobre o particionamento dos rios voadores
que são esse fenômeno de transporte de umidade que vem dos alísios do Atlântico, né, equatorial, e entram sobre a América do Sul, trazendo uma quantidade de água muitas vezes maior do que a do rio Amazonas, que sai embaixo, né? Então, você tem um rio que passa em cima numa direção e um rio de superfície que devolve essa água para o oceano, em parte. E essa massivo sistema de umedecimento continental, ele é integralmente controlado, promovido e controlado nos últimos 50 milhões de anos pela floresta amazônica. Nós, com uma teimosia ignara, né, logramos nos últimos 40 anos, já vinha desde o tempo da colônia, né, na Mata Atlântica, mas na Amazônia, nos últimos 40 anos, logramos destruir metade dela. A metade oriental, a porção leste, vamos falar assim, o estado do Pará, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso, já praticamente estão em processo de savanização. O que significa isso? Significa que o que foi previsto já está acontecendo. Algumas previsões, não as nossas, mas algumas previsões projetavam para 2050, 2070, o que já está acontecendo em 2021. Já vem acontecendo desde 2014, 2015. Em 2014, como a Maru mencionou, eu sentei com a ajuda de um colega, o Sérgio Guimarães, do ICV, do Centro da Vida, que me motivou, né, a sentar, e fiz uma revisão bibliográfica, mais de 200 trabalhos de revisão, e construí aquela narrativa, que foi revisada, etc., uma narrativa, a modéstia à parte, bastante acurada sobre o estado do conhecimento em 2014, o que tange a floresta, clima, chuva, sistema hidrológico, destruição da floresta, etc. E lá já estava indicado isso, que era urgente, urgentíssimo parar de desmatar. Era urgente, urgentíssimo parar de queimar, produzir fumaça e fuligem, porque a fumaça e a fuligem destrói o sistema de precipitação no Oceano Verde. Então, se você tem... Vocês se lembram um dia aí, eu acho que foi em 2019, quando teve aquela grande sessão de queimada na Amazônia, né? Que os rios voadores transportaram fumaça e fuligem para o sudeste do Brasil. E um dia esse fluxo seco de poluentes chegou na cidade de São Paulo e encontrou exatamente sobre São Paulo uma frente fria que estava entrando. A frente fria é uma cunha de ar frio que vem progredindo do sul do continente, entra, chega aqui nessa região, empurrando, como uma cunha mesmo, empurrando aquele ar que está ali, ar mais quente, para cima. Esse ar, quando ele sobe, ele esfria e forma nuvens. E, nesse momento, juntou o rio de fumaça que vinha da Amazônia e misturou a fumaça e a fuligem com essas formações de nuvem. E o que aconteceu? Duas coisas. Primeiro, as nuvens aumentaram de densidade, ficaram enormes, gigantes, tão grandes que às 2h, na Avenida Paulista tem essa foto icônica, né? Estava de noite, anoiteceu em São Paulo, graças à fumaça que veio dos latifúndios da Amazônia. E não choveu, apesar, a despeito daquele impacto, daquelas nuvens gigantescas em cima de São Paulo, nuvens cinza-chumbo, né, obstruindo a radiação solar. Apesar disso, choveu muito pouco. E o que caiu foi praticamente água suja, que foi analisada pela nossa colega, a Pérola Vasconcelos, lá do Instituto de Química da USP, e identificou os poluentes vindo da fumaça e a fuligem da Amazônia. Então, isso é uma prova que pode ser divulgada nas escolas, para as crianças, do que faz a fumaça e a fuligem. Ela destrói a chuva. Produz um efeito que chama dissipação de nuvens. Por quê? Você tem muito núcleo de condensação, esses núcleos de condensação da fuligem, eles produzem muitas gotas, as gotas ficam muito pequenas, começam a cair e evaporam antes de chegar no chão. E aí formam uma nuvem maior e maior e maior, e às vezes destrutivas, se formarem ventos, né, se elas chegarem a precipitar, mas na maior parte dos casos, como acontece na Amazônia todos os anos, essas nuvens não chovem mais. No tempo que eu cheguei na Amazônia, no final dos anos 70, você tinha duas estações, a úmida e a mais úmida. Hoje acabou. Hoje você tem uma estação úmida e seca. Por quê? Por causa da fumaça e da fuligem.
Então, a fumaça e a fuligem estão selando um destino horrendo para a floresta amazônica. Porque não choveu, a floresta começa a sentir. No começo, ela consegue ainda acessar a água do solo e consegue... mas depois de muito tempo, e de muitos anos, de muitas décadas, chega um ponto que ela não aguenta mais. Aí ela começa a morrer. E essa... Antônio, Oi. é uma pergunta. Você está falando da fumaça, da fuligem. Além disso, tem o desmatamento em si, né? Ou seja, essa combinação, a gente está, de certa forma, eu poderia dizer assim, que em relação aos rios voadores, a gente, com esse aumento do desmatamento, a gente está aumentando a área seca, ou seja, que vai capturar a umidade, e, ao mesmo tempo, a fumaça e a fuligem vão capturar a chuva. É mais ou menos por aí que a gente pode raciocinar, assim? Isso, tem dois efeitos, Maru. Tem um efeito, se você tem a floresta lá, você tem a máquina da bomba biótica. Tá? É a bomba, é uma bomba de água. Por quê? Porque ela puxa a água do solo e joga na atmosfera com uma eficiência extraordinária. Eu até evoquei aquela imagem do geyser, o geyser. Né? As árvores são geysers verdes, invisíveis. E eles estão jogando água, por quê? Porque o vapor que sai da folha a gente não vê. Você sente, você entra embaixo de uma árvore, é fresquinho. Não é fresquinho só por causa da sombra, porque cada grama de água que é evaporada consome 570 calorias. É um ar-condicionado poderoso, mas muito mais eficiente que um ar-condicionado, porque ele empacota o calor da superfície na forma do vapor. O vapor é uma abelha que sai carregada de uma flor com pólen e ele sai carregado de energia térmica. Mas você não sente, você pode passar a mão no ar, você não vai sentir aquela energia térmica, porque é calor latente, não é calor sensível. Sensível, o termômetro indica. Então, resfria, empacota no calor e despacha. É o SEDEX da energia. A árvore despacha esse vapor, e esse vapor vai subindo e chega a 5 km de altura, e lá ele começa a condensar. Eu vou contar um pouquinho a mágica que é essa condensação. Quando ele condensa, aquele calor que foi absorvido na superfície, ele é liberado mais próximo do espaço, portanto, acima da camada da atmosfera, que é esses 5 quilômetros, é a camada que tem maior gás de estufa. E o gás de estufa mais poderoso que existe é o próprio vapor de água. Tem o CO2 também, tem metano, tem os outros, mas o próprio vapor de água. Então, onde tem mais vapor de água, é um cobertor, é uma casa, é uma estufa mesmo, né? Aí o vapor que subiu e condensou lá em cima, ele libera esse calor próximo do espaço. É um ar-condicionado poderoso, vertical, de resfriamento. Diferente do ar-condicionado que tem na sua casa. O condicionado da sua casa, ele resfria dentro da sala. Aí esse calor é empacotado no fluido do refrigerante, sai para fora no condensador e é liberado ali do outro lado da janela. O ar-condicionado da árvore, da floresta, ele resgata o calor aqui e libera lá em cima, já próximo do espaço. Ou os ventos levam para longe isso e vai para as altas latitudes e vai ser liberado em regiões mais frias da Terra, os radiadores do planeta. Muito importante, um efeito muito importante. Estou falando de temperatura, mas vale para a água, porque isso aí explica também o funcionamento do sistema em termos de água. Tá? Então, se eu tirei a floresta, eu tirei tudo ali. Eu tirei, vamos falar assim, eu tirei os peitos da mãe para o bebê, né, que está dando de mamar. Não, acabou, não tem mais a fonte daquela água. Porque as árvores são milagres tecnológicos. Elas conseguem bombear uma árvore grande, 1.000 litros de água num dia e vaporizar na atmosfera. Além disso, ela libera os compostos orgânicos, que eu chamei de pó de pirilim-pim-pim, os gases, os cheiros da floresta, que são eles que têm uma capacidade incrível de nuclear e fazer aquelas chuvas benéficas que caem toda tarde na floresta amazônica de uma maneira abundante. São os núcleos de condensação. Diferente da fuligem, da queimada, os núcleos de condensação das árvores, eles são em pequena quantidade, que nem os hormônios no nosso corpo. São pequenos agentes que têm um efeito muito poderoso. Porque eles são em pouca quantidade, as gotas elas se formam um pequeno número, relativamente pequeno número, aí elas vão batendo uma nas outras, coalescem, formam uma gota grande que cai aquela chuva torrencial. Tá? Então, as árvores da Amazônia desenvolveram um mecanismo fantástico. Eu diria assim, é como se ela fizesse coceguinha lá na nuvem, a nuvem morre de rir, e aí chora, né? E chora de rir.
e aí cai aquela chuva. Então, a floresta condiciona integralmente o processo, com múltiplos benefícios. A água é um deles, tá? Manter o sistema, e é a bomba que propele os rios voadores. Agora, eu vou te falar da seca. O que está acontecendo? Que nós previmos, né? Muitos anos atrás, e naquele relatório eu esclareci em detalhe, falei que a gente precisava fazer um esforço de guerra para proteger a Amazônia, porque isso daí ia condenar o Brasil à seca, a virar um deserto. E algumas pessoas me criticaram na época, teve fake news, o agro-ogro fez uma campanha, né, ainda está fazendo, dizendo que é tudo mentira, que não existe rios voadores, etc. E é uma coisa tão incrível, né, desfaçatez de fazer uma fake news dessa natureza quando as pessoas olham no Jornal Nacional e vê o movimento dos rios voadores. Todo mundo, né? Como é que você nega a realidade que está na cara da pessoa? Bom, para terraplanista, qualquer coisa é possível, né? Falar que a Terra é plana e falar que não tem rios voadores está no mesmo nível. Mas esses rios voadores que tínhamos, eles estão secando. Não só porque trouxeram fumaça lá, 2019, que a gente viu, que chegou em São Paulo. Eles estão secando porque a floresta, que é a bomba que propele os rios para dentro do continente, foram destruídas. E elas estão, uma parte está em degradação, né, e uma parte está em degradação por madeireiros e grileiros de terra, etc., né, que retiram o que é chamada fragmentação da floresta. Ainda tem árvores em pé, mas ela já não tem mais função climática, né? E uma outra parte que ainda está intacta, principalmente dentro de reservas indígenas e parques, ela também está sofrendo, porque com a fumaça e a fuligem, a chuva nessas regiões também está alterada, está diminuindo. E aí, o que foi? Oi. Eu acho que nessa parte que você está contando, até que acho que se você puder contar um pouquinho mais assim do estudo que você estava mencionando, né, lá em 2014, acho que tem todo aquele apanhado que acho que é talvez uma das grandes referências aí, que é o Futuro Climático da Amazônia, que você liderou, que acho que vai ajudando a popularizar boa parte desses conceitos que você está trazendo aqui, até, né, rios voadores, POD, PNVP, acho que é uma enorme contribuição, e a quem não conhece, sempre recomendo esse trabalho, mas eu acho que você também trouxe essa coisa de muito questionamento, e acho que você continuou, né, esse trabalho. Não sei se Sim, você poderia contar um pouquinho, acho que é o Rosa dos Ventos, né? Acho que se você puder contar um pouquinho essas constatações, que acho que são bem práticas, né? Do ponto de nós temos um trabalho, as coisas às vezes na ciência demoram muito para maturar, né, para sair. Nós temos um trabalho concluído no campo, está sendo escrito há algum tempo já, que nós estudamos em detalhe os fluxos de ventos na região nordeste do Mato Grosso, sudeste do Pará, que inclui a região do Xingu e toda a zona de entorno, que é uma das regiões mais impactadas do arco do desmatamento, e que sobrou ali, basicamente, terra indígena com floresta. O resto, tudo detonado, já não funciona mais. Então, nós acessamos um banco de dados, existem alguns bancos de dados desse tipo, chamado Reanálise. Eles pegam observações meteorológicas e fazem um modelo climático de computador voltar para trás. Hoje já tem desde 1959. E eles fazem um quadriculado por interpolação com todos os parâmetros do funcionamento da atmosfera historicamente. Então, cada cubinho tem 32 níveis na atmosfera, os pixels, né, os pontos de grade são de 80 por 80 quilômetros, e aí cada um deles tem temperatura, direção do vento, umidade e outros parâmetros meteorológicos, e é um volume de dado absurdo, né? O que nós fizemos? Nós pegamos esse manancial e a gente desenvolveu um programa para fazer o tracejado dos rios voadores. Então a gente foi na história daquela região e falou como que fluíram os rios sobre a região que nós estamos interessados aí, no caso, essa região do Mato Grosso. Lá. E de um tempo onde ainda tinha mais floresta, fomos analisando o que aconteceu conforme as florestas foram sendo removidas.
E o que a gente encontrou foi assim, por um lado, fascinante, porque é uma novidade científica, por outro lado, absolutamente estarrecedor, porque a gente comprovou, e com detalhes, mostrando qual que era toda a geografia dos rios voadores, vamos falar assim, a climatologia dos rios voadores. E a gente viu que pegamos duas áreas de produção agrícola intensa, que é Lucas do Rio Verde e Querência. Querência fica a montante dos rios voadores em relação à reserva do Xingu, dos índios, e o Lucas fica a jusante. E nós estamos falando de Lucas, Sorriso, Alta Floresta, tem todo um vale. E o que nos chamou a atenção foi que a jusante você tinha 2 safras por ano. Eles faziam uma safra primeiro de soja e depois uma safra de milheto, ou milho, ou sorgo, etc. E só na municipalidade de Lucas, eles tinham um rendimento de 80 milhões de reais a mais do que Querência, por conta dessa segunda safra. Aí isso daí foi que despertou curiosidade, fizemos esse projeto, a Maru apoiou, a Zaba, a Maru, a Fundação Bem-Viver, e a gente fez um estudo localizado, que nunca tinha sido feito, esse tipo de estudo, e a gente fez todas as trajetórias dos rios voadores e comprovamos que o fato desse fluxo de ar passar sobre a reserva do Xingu, estamos falando de 150 quilômetros de floresta, a umidade que as árvores se colocavam nesse ar que está passando ali, nesses rios, vamos falar assim, é como se fosse um manancial para os rios aéreos. Levavam essa umidade lá para o Vale Jusante, que é onde ficava Lucas, e permitia a eles 1 mês e meio a 2 meses a mais de chuva, que a região amontante não tinha, porque esses ventos eles originam no Atlântico Sul, indo para o tropical, entram sobre a Bahia, passam sobre todo o nordeste do Brasil, que é uma região muito seca, passam sobre Cerrado, passam sobre zona desmatada e chegam em Querência. E aí depois eles passam sobre a reserva do Xingu e finalmente chegam no outro vale lá. Então a gente conseguiu demonstrar isso, temos que publicar, mas isso aí já está divulgado, né, Maru? A gente já divulgou, essa história já está no mundo. O que agora nós estamos esperando agora é os pares falarem assim, não, está certo, está errado, tem alguma coisa aí. Mas o fato de que a floresta determina, saiu um artigo em 2012 na Nature sobre isso, que eu relato no meu relatório lá, em que eles fizeram um estudo massivo mostrando os ventos que passam sobre floresta produzem 60% mais chuva a jusante depois que eles saem de cima das florestas do que o vento que passa não sobre floresta. E foi um estudo massivo feito com florestas daqui, da África e da parte lá da Ásia, Sudeste Asiático, etc. E saiu na Nature, né? E depois isso não tem nenhuma controvérsia sobre isso, né? A floresta determina chuva. Destruir umas florestas, destruir a chuva. Nós mostramos no nosso estudo, a gente está fazendo as últimas análises, que já tá quebrando esse sistema que nós mostramos. E mais, e até uma complicante, né? Porque Querência hoje tem a segunda safra. E a gente descobriu que foi um dos municípios no Brasil que mais aumentou a irrigação. Tá? E olha só que coisa interessante, porque eles falam, a gente não precisa da floresta do Xingu, a gente faz um poço e tira a água do sol. Porém, eu estou fazendo uma comparação com o que aconteceu na Arábia Saudita. A Arábia Saudita faz 12 mil anos perderam florestas, por desmatamento também, e final dos anos 70, início dos anos 80, eles resolveram usar o aquífero, que é uma água fóssil de 50 mil anos de idade. E eles fizeram poços, né, com pivô central, etc. A Arábia Saudita chegou à 6ª posição como maiores durante 2 décadas. Eles usaram água como a gente usa petróleo, né? Não renovável. Não tem. O que aconteceu? Você pode ir no Google Earth e olhar lá. Você vê aqueles discos que nos primeiros anos são verdes, né, porque irrigaram, produziram, e depois um disco branco. O que é o disco branco? Sal. Mas interessante que saiu uma notícia num jornal lá do Mato Grosso, dizendo, pessoas questionando, né? Estão usando irrigação como se não tivesse amanhã, né?
E alguém do agronegócio respondendo, dizendo que, obviamente, essas pessoas não sabiam que esse bombeamento da água do aquífero era feito com a maior tecnologia, que não teria nenhum problema. Ou seja, fake news também, né? Fake news tecnológica. Quando você bombeia um aquífero e não tem recarga, vai acontecer o que aconteceu na Arábia Saudita. Então, os rios voadores da Amazônia, eles provêm água, inclusive para o aquífero Guarani, eles provêm água para o aquífero da Amazônia, que é o maior do mundo, e eles provêm essa água todo ano. Por quê? Você tem o escoamento desses aquíferos na direção do mar. Precisa ter volta. Se você não tem os rios voadores, esses aquíferos vão eventualmente secar. O que está acontecendo na seca do Brasil? Os ventos, como nós previmos, já tem em algum momento o vento que sopra sobre essa região do arco do desmatamento e vai na direção de Belém do Pará e sai para o oceano. E essa é a gênese dos desertos. Os desertos, o vento sempre sopra da terra para o mar. E nós previmos que isso ia acontecer. Já está acontecendo. Felizmente, ainda não é para toda a Amazônia. A porção ocidental da Amazônia, a porção oeste, que tem, vamos falar assim, 85% intacto, ela ainda está muito funcional. Tanto é que ela produz os rios voadores lá, continuam fluindo, e a tal ponto que, quando encontram um sistema com outro, o sistema que foi destruído aqui, do leste, com o sistema que ainda está funcionando do oeste, você tem esse fenômeno que a gente tem observado que ninguém conseguia explicar, que é o encontro do paquiderme atmosférico da seca. O que é o paquiderme atmosférico? Imagina um paquiderme, um elefante, quando ele senta, é difícil levantar ele, né? Ele se levanta, mas você ir lá e puxar ele, por quê? Quando senta sobre uma região, uma massa de ar quente, seco, esse ar quente, ele dissolve mais água do que um ar frio. Então, para você saturar esse ar com umidade, com vapor, você você precisa de mais umidade saindo da superfície. Só que a vegetação foi toda cortada, então tem pouquíssima umidade subindo. E aí, para chegar no ponto de orvalho, porque senão não condensa, não chove. Então, essa massa de ar quente, ela gera um paradoxo meteorológico que é um sistema travado, que é um sistema que ocorre em desertos também. É um sistema travado. Aí não entra, a frente fria do sul não consegue penetrar, e os rios voadores de umidade que vêm do oeste da Amazônia, quando eles encontram esse paquiderme atmosférico, descarrega água ali. E aí o que acontece? Inundação na Bolívia, na Colômbia, no Alto Rio Negro, no Acre, e seca no resto do Brasil. Ninguém tinha explicado esse fenômeno ainda. E esse fenômeno quebramos o rio voador do leste. Tá? Sentou um paquiderme atmosférico no leste. Exato. Essa questão do paquiderme, a gente falou bastante sobre isso em 2014, 2015, quando teve essa crise de abastecimento, que era uma crise hídrica, que acabou virando uma grande crise de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, né? E essa situação, ela, de certa forma, aconteceu. A gente está agora em novembro de 2021, com uma situação aí de crise hídrica afetando sistemas de hidrelétricas, numa área potencialmente muito maior. Assim, a gente pode imaginar que esse paquiderme está se formando novamente, um pouco... Não assim, precisa imaginar. Não sei se é uma especulação. Não. Então, eu queria te pedir para contar um pouquinho para a gente, mais ou menos, de como é que isso pode se configurar, porque o que nós temos monitorado aqui, tanto o IAS quanto outras organizações, a gente já tem cerca de mais de 7 milhões de pessoas no Brasil hoje sob racionamento de água, já agora. A gente tem esse período agora que, teoricamente, vai chover, mas a gente vê que está chovendo, assim, muita chuva em poucos dias, e aí começa a ficar seco, e aí isso daí não é um ciclo de renovação muito virtuoso. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse momento que a gente está, dessa formação desse paquiderme, e daí talvez você fale um pouco sobre isso, e depois Maru, a gente trazer uns alertas do que precisa ser feito. Mas vamos lá, primeiro sobre o paquiderme. Isso. Tem uma foto icônica que eu vi alguns anos atrás, poucos anos atrás, de um trem da companhia de férrea da Arábia Saudita tombado por causa de enxurrada.
Nós estamos falando de um deserto que chove 60 milímetros por ano. Né? No Brasil, na Amazônia, chove 2.500 milímetros por ano. Na Arábia Saudita, praticamente não chove. E tem trem tombado com uma enxurrada. Nós estamos falando do aquecimento global, nós estamos falando de mudanças climáticas no planeta inteiro, não é só por conta do desmatamento. Nós temos uma falência múltipla de órgãos no planeta. Então, tem o fato de estar acontecendo isso agora aqui, diretamente conectado ao desmatamento, é um consenso científico, não tem dissensão. Assim, situando, obviamente, a dissensão de mercenários pagos, né, que são pessoas que um dia precisariam enfrentar o Tribunal de Nuremberg do Clima. Mas, fora isso, a ciência não tem mais discussão, não é controverso. O paquiderme atmosférico, ele se instala por conta da destruição da vegetação. Mas ele tem outros componentes que afetam. Tem os dois oceanos, o Pacífico e o Atlântico. Tem as oscilações no Oceano Pacífico, que são conhecidas como El Niño e Laninha. Esse é um ano de Laninha. Tem forçantes externas. Nós estamos falando de um sistema complexo. E o que está acontecendo, o que vem do nível planetário, né, da película de Gaia, as alterações massivas, a floresta amazônica ela lidou com isso, os cataclismos da Terra, por 50 milhões de anos, graças à bomba biótica de umidade, aos rios voadores, a capacidade da biodiversidade funcional de lidar com os desafios. Como a gente está cortando tudo, motosserra, bulldozer, trator com correntão, fogo, não tem como esse sistema se suportar. O sistema está sendo erradicado. O sistema que dá o equilíbrio hidrológico, climático da Terra, vamos falar assim, não só da América do Sul, está sendo destruído. Então, eu faço sempre uma comparação disso com o pinguço. Né? O cara enche a cara com cachaça e coloca uma sobrecarga enorme no metabolismo, na fisiologia, porque o álcool, o etanol é veneno, né, para o corpo. E o fígado tem que lidar com aquilo, ocorre uma grande mortalidade de células hepáticas, e depois que passa o porre, o cara fica com uma cicatriz lá no fígado, ele se cicatriza. Aí chega um ponto que tem um monte de cicatrizes, se tem cirrose hepática, é uma cruz de madeira no cemitério, ou transplante do fígado. É a mesma coisa, só que com agravante. Os órgãos da Terra são os ecossistemas. Quando a gente vai lá e destrói, é a mesma coisa que o pinguço pegar uma motosserra e cortar metade do fígado fora. É o que a gente está fazendo, a gente cortou metade da floresta amazônica. Então, o que eu tenho de falar, assim, em termos de potencial para a gente fazer alguma coisa já, no sentido, primeira coisa, acionar todo o sistema de polícia, de leis, etc., e botar os destruidores na cadeia. Eles são vírus extremamente agressivos, extremamente destrutivos, estão destruindo a vida na Terra, não é só destruindo a floresta ali no município XYZ. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é acabar com fogo, fumaça e fuligem, que é um dos desafios mais prementes, porque tem que mudar a mentalidade das pessoas. Mas hoje a gente tem satélite que consegue ver com resolução de metro. Se o cara acender um fósforo lá, dá para ver do espaço. Então, se quiser, se houver vontade, se houver realmente um efeito, a gente tem condição de parar com isso. Terceira coisa, obviamente, combater o desmatamento, mas tudo isso não é suficiente. A gente precisa replantar a floresta. E aí, por fim, eu diria assim, aumentar a eficiência do uso da água. Né? 70 e tantos % da água que é consumida no Brasil é consumida pela agricultura, com aspersor. Eu vou dar só um número para vocês. Se eu uso um aspersor para irrigar uma plantação, eu consumo 100 vezes mais água do que se eu usar irrigação por gotejamento. Tá? Gotejamento, eu ponho gotinhas direto no pé da planta. É uma técnica muito pouco usada no Brasil e muito usada em áreas desérticas. Israel é um dos líderes nessa tecnologia, uma das maiores Netafilme, que faz irrigação por gotejamento. Agora tem uma nova técnica chamada irrigação por capilaridade. O professor Sérgio Gandolfo, da USP, Piracicaba, tem trabalhos nesse sentido, e tem tecnologia vinda da Austrália, que em vez de fazer gotejamento, você usa um sistema de membrana semi-impermeável que passa uma quantidade
somente aquela água que as raízes puxam. Tá? Que nem quando você vai viajar, você bota um barbantinho no tanto de água e nos seus vasos para eles não secarem enquanto você está fora. É isso que é irrigação por... É 75% mais eficiente que gotejamento. Então, só nisso, se você, em vez de usar devia ser proibido aspersor, totalmente proibido, sem chance. E aí você usar essa outra irrigação mais moderna, você reduz a 1/1000 a quantidade de água que é usada pela agricultura. E aí você libera um enorme contingente de recursos hídricos para outras utilidades, né? Por exemplo, para hidroeletricidade, para saneamento, para atender, ampliar, inclusive, a irrigação, porque você é mais eficiente, você usa menos água, dá para ampliar a irrigação. E então essa é a ponderação. Nós temos que fazer isso, senão nós estamos perdidos. E por fim, a parte de banheiro mesmo, né? Eu não sei, você não veio na minha casa ainda, né, Maru? Você precisa vir. Mas você já me contou algumas vezes. Eu ia te pedir, mas deixa eu só pegar aqui, tem algumas perguntas, e eu queria a gente encerrar falando, porque o Antônio tem uma série de iniciativas e tem trabalhado, inclusive, numa coisa que tem a ver com a programação que a gente vai ter na parte da tarde, em que nós vamos ter uma discussão sobre o saneamento centralizado, o papel que ele pode fazer na melhoria do acesso, e também vamos apresentar, a gente tem entrevistas gravadas com, acho que são mais de 7 iniciativas diferentes, de diferentes escalas, que estão resolvendo o saneamento a partir do local, né? Então, a gente podia fechar por aí, Antônio, mas eu acho que aqui tem algumas questões que estão colocadas aqui. Acho que tem uma que não sei muito se a gente tem resposta para isso, né? Mas, apesar de toda essa importância da floresta, etc., a gente está assistindo, lamentavelmente, o Brasil caminhar para uma rota totalmente suicida e de aumento de desmatamento. Não sei como é que se a gente tem muita resposta para isso, né? Mas eu acho que seria interessante te ouvir um pouco sobre isso. E o segundo ponto, que acho que você trouxe agora dessa eficiência da água, ela vai muito alinhada, né, com algo que a gente tem trabalhado bastante, que assim, o saneamento no século XXI ele é mais circular, né? Ele é mais usar melhor a água que você tem naquele local, reutilizar, e acho que linka com uma outra coisa que eu aprendi muito com você, que assim, não é que a gente vai acabar com a água do planeta, a gente está acabando com os espaços de renovação da água, né? Desse ciclo, e eu acho que tem muito a ver com o que você falou Então, se puder comentar um pouquinho essas duas coisas do desmatamento, dessa importância da gente recuperar os espaços de renovação da água, né? Que eu acho que aqui, de certa forma, a gente tem ocupado, né, o planeta e acabaram com essas áreas, né? Então, talvez elas sejam prioridade. E também essa questão, assim, a gente já pensando um pouquinho o que fazer, se você teria assim, alguma coisa de recomendação do ponto de vista, porque acho que o desmatamento ele tem esse impacto continental, regional, mas também um pouco local. Eu acho que aí também é algo que pode ser inspirador para a gente pensar como é que, a partir das nossas ações locais. Eu assim, me veio na cabeça você falando aí, o nosso querido duende, o Nikola Tesla da agricultura, que é o Ernest Goethe, porque ele fez a agricultura cictrópica lá no sul da Bahia, e ele tem até um programa longo no Globo Rural, descrevendo a agricultura. Tem vários, né? Não é só um. E eu estava assistindo o último dele, fiquei encantado. Eu tenho colaborado com o Ernest também em outros projetos. Ele conseguiu reconstruir o ciclo hidrológico numa escala local, que os fazendeiros vizinhos lá, quem produz cacau na região, fica com inveja dele, porque quando dá as secas lá, os igarapés lá, os riozinhos na fazenda do Ernest continuam fluindo. Eu fui lá no final de uma... E eu falei, Ernest, suas plantas são todas verdes, como pode? Aí ele pegou, levantou assim o folhiço no chão da floresta, mostrou o solo, estava uma farinha seca. Eu falei, ué, de onde as plantas estão tirando água? Aí ele pegou e mostrou que nessa folhiço tinha fungos, e os fungos conseguiam tirar a água do ar.
e fornecer para as plantas. E eu sou agrônomo, né? Trabalhei muitos anos com solos, e aquilo ali parecia coisa de mágica mesmo, sabe? Assim, de feitiçaria, porque não é uma coisa... Como é que as plantas todas... Caiu um pouco a produção, porque estava seco mesmo, mas ele continuava produzindo, os vizinhos todos eram. Então, é tão essencial que a gente cuide com a tecnologia de Gaia. As florestas são tecnologia de Gaia, as sementes são tecnologia de Gaia. A gente precisa trazê-las de volta em todo o seu esplendor. No caso de fazer as pessoas pararem de desmatar, a gente tem que lembrar que é uma minoria absoluta que está destruindo todas as florestas. Eu não sei nem falar em porcentagem, mas eu acho que é menos de 1%. Eu não estou falando do cara da motosserra. O cara da motosserra é um escravo, né? Tem chicote atrás dele lá. Estou falando do senhor do engenho, dos latifundiários, dos ruralistas, do ogro, né? É essa turma aí que precisa ser enfocada, as pessoas chamadas para o Tribunal de Nuremberg também. Enquanto você tem esse pessoal de topo aí fazendo, eles dominam o Congresso, eles têm uma representação hiperbólica no Congresso, que não mereciam ter, né? Por dinheiro e por um processo podre da política brasileira, eles estão no poder, né? E a sociedade brasileira está inerte, não reage. As pessoas, o dia que bater aqui um calor como esse lá do Canadá, desse ano, que deu 55 graus, teve termômetro lá. O dia que bater esse calor, e vai bater, é isso que está vindo na nossa direção. Infelizmente, que as pessoas perceberem que elas podem morrer, aí, e mais enchente, etc., aí talvez a gente tenha uma chance. Eu não estou vendo outra oportunidade, porque todos os alertas foram dados, né? Não faltou nenhum alerta. E essa minoria absoluta tem predominado, conseguiram chegar na presidência da República. Né? Uma minoria chegaram na presidência da República. O que está acontecendo no nosso país? Por exemplo, aqui algumas perguntas. Acho que a gente, enfim, tem um cenário não muito animador, né? Eu acho que, infelizmente, vai ser pela dor, né? Mas, por exemplo, como é que você avalia, né, resultados assim da COP agora em relação ao net zero, Então, mercado de carbono? Você quer teve falar alguma coisa sobre duas isso? coisas. Até uma pergunta aqui da Patrícia Calil, que é lá nossa grande colaboradora do Águas da Linda, Árvore, etc. E aí, Patrícia? Então, tem duas coisas. Tem o lado oficial, não podia ser mais vergonhoso, né? O lado oficial, um governo de direita lá do Reino Unido, né? O governo que fez o Brexit. O que podia se esperar de ser hospedeiro, né, do evento? Foi, como disse a Greta, né, tão bem, foi a COP do blá blá blá, né? E é um blá 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 que os cientistas já conhecem desde o final dos anos 80. É intencional. A nova cara do negacionismo climático chama verniz verde, que foram que as corporações... Tinha mais lobista de indústria de petróleo, etc., lá na COP do que delegados de governos, né? Então, uma vergonha, um desastre, na realidade, comparável ao de 2009 em Copenhague. Mas teve um outro lado que eu achei assim, bastante auspicioso. Foi a maior delegação que o Brasil enviou, né, em paralelo, não o oficial, em paralelo, de povos indígenas e de outros representantes, de ONGs, etc. E nas ruas, a despeito do desastre, nas ruas está começando a surgir algo que tem um papel que eu acho muito importante. Tem dois movimentos no Reino Unido, chamado Extinction Rebellion e como chama, de bloqueio das rodovias, né, que os caras vão sempre na frente do tráfego. E acabou de ter um repique agora, apareceu na Austrália, isso tem que se multiplicar pelo mundo inteiro. As pessoas, sabe, eu lembrei do Chico Mendes. O Chico Mendes, junto com a Marina Silva, que era jovenzinha naquela época, e outros, eles faziam um empate. Eles iam lá, sem armas, sem nada, e ficavam na frente do trator, dos caras da motosserra, e conseguiram preservar muitas áreas de floresta. São atitudes meio de desobediência civil, perigosas até, inclusive, mas não sobra... O que a gente vai fazer? A gente não vai fazer nada,
e daqui a pouco a gente está morrendo pelo clima, pela destruição do nosso único lar cósmico. O planeta inteiro está sendo destruído. É suicida o que está acontecendo. Eu queria te responder uma outra pergunta. Eu não sei se eu respondi o da COP, mas que você falou eu acho assim, muito importante a questão da eficiência. Sim. Eu estou fazendo um negócio aqui que usa a água de lavar roupa entre diferentes cargas. Uma máquina de lavar roupa, ela gasta água na primeira lavagem, na segunda e na terceira, né? A primeira lavagem sai com muita sujeira, porque a roupa suja que você colocou ali e tal. A segunda e a terceira são enxágue, e sai com resíduos de sabão, resíduos de amaciante, etc. E eu estou fazendo um sistema com uma caixa de estocagem que sai a água da primeira lavagem, tem um sensor que detecta a turbidez da água e ele joga essa água para o sistema de água cinza, que vai ser reciclado com plantas, etc., no quintal. A segunda lavagem, ele detecta que não está tão sujo e ele guarda dentro do tanque. A segunda e a terceira. Aí, quando eu tiro essa roupa e boto uma nova carga, essa máquina vai saber que tem água no tanque, ela vai puxar a primeira água do tanque, em vez de puxar da rede. Então, eu aumento a eficiência entre diferentes lavagens. Essa é uma. Segunda é água do sanitário, falando de banheiro, né? A gente usa vindo do sistema de reciclagem de água cinza. Eu estou falando tudo em termos potenciais, porque a gente não implementou isso, tudo num projeto que a gente está construindo ainda. E aí vem a água cinza, eu uso para descarga e uso que é um reuso da água do banho, a água da própria máquina de lavar e a água das pias, né, que são as águas cinzas. E a gente faz a filtragem, passa por um tanque com plantas e com outras biologias que fazem a recuperação. Então, aumenta muito a eficiência do uso da água. E nós estamos também infiltrando a água de chuva. A gente não botou um tanque aqui. A gente fez um sumidouro. E a gente alimenta o lençol freático com essa água de chuva. Duas funções. Uma, alimentar o lençol freático. Se eu tenho um poço, eu posso recuperar essa água. E eu uso o pacote de sedimento como um filtro, uma vela de filtro, que vai purificar essa água, né, para chegar lá no lençol freático. E dois, eu não tenho inundações, porque eu vou infiltrar, que nem os jardins de chuva que o Ulrich Zenz fez em São Paulo, né, muito legal, de quebrar os impermeáveis e fazer as coisas infiltrar. Eu diminuo as inundações, eu aumento a permanência da água na paisagem. Isso precisa ser feito também na agricultura. Infiltração de água é fundamental para o ciclo hidrológico, para fazer tudo funcionar melhor, inclusive alimentar toda a vida. Muito legal, Antônio. Eu acho que algumas perguntas foram feitas aqui sobre a questão do desmatamento, de combater, de recuperação desde o local para o regional. Você já tratou, a gente está aqui chegando no finalzinho dessa mesa incrível, sempre muito bom conversar com você. E eu acho que talvez eu ia te pedir para deixar uma mensagem aí final, seja de mais susto ou seja de mais. Eu lembro que eu participei uma vez com você. A mensagem final que eu queria deixar, você Maru. contou aquela metáfora do ovo, que foi muito boa. O ovo? Que quando ele quebra por dentro ou por fora. Ah, sim, essa ela é muito legal. boa. Isso daí é sabedoria de internet, né? A gente não sabe nem quem é o autor. Que quando um ovo é quebrado por uma força externa, a vida acaba. Quando o ovo é quebrado por uma força interna, a vida começa. Todas as grandes coisas são originárias de dentro para fora, né? Então, a gente precisa tocar num quesito que muitas vezes é desconsiderado como piegas, ou não é um assunto científico, que é falar sobre amor. Amor é uma força do universo. E ela é uma força que guia e processa e faz funcionar a natureza. A leitura darwinista ela é parcial, ela é incompleta e equivocada, portanto, quando ela é aplicada em grande escala. Porque na natureza funciona amor incondicional. Tá? Eu já escutei o Ailton Krenak falando isso, eu escutei o Ernest Goethe falando isso, e eu repito isso muito. O amor é a força da fusão, da união, da interação, desde uma célula eucariótica, que tem as mitocôndrias e os cloroplastos dentro, e foi um amor, foi uma fusão íntima. Nós precisamos, a salvação nossa, como civilização, vamos falar assim, ela só pode ser encontrada, chegada,
sonhada se a gente cultivar o amor. Então, essa seria a mensagem. Eu estou falando isso porque consciência somente tem se mostrado insuficiente. Fazem décadas que a ciência usa a racionalidade para falar para a humanidade o que está errado, o que está certo, o que pode mudar, o que precisa fazer, etc., sem consequências, a não ser empeorando e piorando. A gente viu o Jeff Bezos, o dono da Amazon, subir num foguete dele lá, né? Todo mundo criticou, etc. Ele foi para o espaço, passou 10 minutos a 100 quilômetros de altura, olhou a Terra de fora e sofreu o mesmo efeito que os astronautas, que a gente chama de overview effect, ou efeito panorama, que vem lá do Sócrates, né? Sócrates, 2000 anos atrás, falando que o dia que o homem botasse a cabeça para fora e orasse o mundo de fora, que ele conheceria a grandiosidade do mundo. E os astronautas que vão para fora, normalmente gente muito racional, cerebrina, voltam, são religiosos, pessoas modificadas totalmente. O cara da Amazon voltou e colocou, acho que, se não me engano, mais $1 bilhão a serviço da... E foi lá em Glasgow falar isso, ele falou isso. Ele falou, eu vi a Terra de fora, eu vi o que significa estar num planeta que tem uma camada absolutamente delgada de ar e que é extremamente frágil, que viaja a 92 vezes a velocidade do som no espaço exterior, e nós vivemos nessa casquinha ali, como se fossem bactérias, né? Então, esse overview effect precisa chegar a todos os seres humanos. E um canal para a gente fazer isso é através da associação, da compreensão mútua, do cuidar do próximo. E a gente precisa dar uma repaginada na teoria da seleção natural e da evolução e colocá-la dentro de uma perspectiva correta, que é como funciona a natureza. Amor incondicional. É aí que a gente tem a solução. Acabou meu tempo, né, Maru? Ai, Antônio, 1 minuto aqui. Você é sempre um prazer, uma inspiração. Não sei, acho que a gente tem várias pessoas aqui que estão emocionadas com você, como sempre. E, enfim, não sei se amor incondicional, é isso mesmo, Paty. Aí, ó, quando você lembrar como funciona isso, dê um abraço bem apertado numa pessoa que você gosta. Boa. Os corações se aproximam. Tem um Wi-Fi do coração. E eles se comunicam diretamente. Aquela sensação maravilhosa que você sente quando você abraça alguém é os dois corações se encontrando. E esse é um exemplo muito bacana de que funciona de fato. Se a gente conseguir abraçar, se a gente conseguir se abraçar, aí o cérebro em cima, ele é uma boa ferramenta, mas não tem nenhuma personalidade, né? A gente precisa de colocar a alma e o espírito nas coisas que a gente faz, porque é aí que reside a solução. Muito legal, Antônio. Você é sempre uma inspiração. Eu, pessoalmente, você é uma inspiração muito grande. Sempre te agradeço pelas conversas que a gente tem, pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E é isso aí, Antônio. Vamos construindo, porque tem muita coisa para fazer ainda. Pessoal, acho que a gente está encerrando essa mesa. Agradecer demais você, Antônio, por Obrigado, eu agradeço. Sempre pela generosidade, e agradecer a todo mundo que está aqui. Lembrando que esses vídeos todos vão estar disponíveis para divulgação no site do Dia Mundial do Banheiro, que a ideia é a gente fazer esses encontros aqui via Zoom e organizar esse material que vai servir de subsídio para fortalecer essa rede de atuação, que o nosso desejo é que o próximo Dia Mundial do Banheiro não seja um evento, mas sim o resultado dessa atuação conjunta. E que hoje à tarde a gente tem uma agenda aí de discussão de soluções que estão mudando realidades. Então, eu convido a todo mundo a acompanhar. Antônio, muito obrigada. Obrigada ao pessoal que está aí. Obrigado a vocês. Falou. À tarde a gente volta. Tchau, tchau. Tá bom. Tchau.